Seja muito bem-vindo ao GuiaCast, um podcast para os profissionais de logística e supply chain que nunca param de aprender. Compartilhamos toda semana as melhores práticas, desafios e informações para suporte às suas decisões, a fim de ajudá-lo a gerenciar a sua carreira e a sua empresa com mais eficiência. Uma consultoria independente, acionável e objetiva para os líderes do setor. Vamos ouvir! Olá, que tal? Tudo bem? Eu sou o Rodilson Silva e hoje nosso tema bastante interessante falando sobre inteligência logística que conecta e-commerces a transportadoras. Para isso a gente recebe o Marcelo Fujimoto, que é cofundador e CEO da Amandae. O Marcelo ele é brasileiro, nascido em São Paulo, mas foi criado nos Estados Unidos. É formado em finanças e com MBA em contabilidade pela Case Western Reserve University em Cleveland, Estados Unidos. Trabalhou em empresas como PwC e JP Morgan antes de ingressar em Private Equity. Abandonou tudo e resolveu voltar para o Brasil, onde fundou a Amandae, empresa que está criando o futuro da logística de pacotes com mais de 100% de crescimento ao ano e clientes como 99 Óculos, MSGP Group e Petico. Vamos trazer aqui para o palco do GuiaCast o nosso convidado de hoje, Marcelo Fujimoto. Tudo bem, Marcelo? Seja muito bem-vindo aí ao GuiaCast. Muito obrigado por abrir espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais um episódio. Ok, super obrigado. É um prazer estar aqui com você e com a sua audiência também. Obrigado. Você viu, pessoal? A minha apresentação já deixa o convidado alegre. Então é importante a gente já começar bem para poder extrair aí, falar um pouquinho sobre melhores rotas para cada encomenda, inteligência logística que conecta e-commerce e também empresa que controla aí, como falamos, né? Melhores rotas para cada embalagem enviada, que é a Amandae. Marcelo, antes de eu entrar no tópico principal, eu gosto de conhecer um pouco sobre os convidados. Eu até falei no início, né? Você, criado em São Paulo, mas cresceu nos Estados Unidos, voltou para cá. Eu gostaria de falar um pouquinho exatamente sobre você. A gente viu que você é formado em finança, master em contabilidade, trabalhou como consultor em empresas como PwC e JP Morgan, também com finanças. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho pra gente como é que foi o início da sua carreira profissional de finanças à logística. Como é que isso aconteceu? Eu entrei em finanças porque, sinceramente, eu não sabia o que eu queria fazer. Eu tinha vários amigos que entraram no mercado financeiro, então, basicamente, eu segui esse mesmo caminho. Comecei na PricewaterhouseCoopers, eu fiquei lá por menos de um ano, né? Eu não gostava muito daquele trabalho. E eu tinha mais amigos que trabalhavam na área de investment banking, né? Então, decidi tentar entrar nesse mercado e felizmente eu consegui trabalhar na JP Morgan. Então fiquei na JP Morgan trabalhando na área de investment banking por alguns anos em Nova York e depois em Chicago e eventualmente decidi sair, né, para trabalhar na área de private equity. Mas foi assim que aconteceu, sinceramente, sabe, eu não tinha essa vontade muito forte de entrar em finanças, né? Eu fiz porque eu não sabia o que eu queria fazer, sendo super sincero. Antes da Amandae, o que eu achei interessante, né, que independente de você ter começado em finanças, você chegou na logística. Mas antes da Amandae ainda, você criou a startup que é a Baby Club, que você considera, eu vi uma entrevista tua, você falando, primeiro fracasso da sua carreira. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho também dessa história, como é que foi fracassar aí pra você? Foi difícil, tá? Foi muito difícil, né? Depois que eu saí do mercado financeiro, né, eu também não sabia o que eu queria fazer, tá? Eu só sabia que eu não queria continuar mais na área financeira. Eventualmente, né, eu decidi tentar empreender, decidi abrir um e-commerce de roupas infantis, a Baby Club, né? Então, foi um fracasso total, tá? Naquela época, acho que eu entrei com uma certa arrogância, sabe? Eu achava que eu sabia de tudo sobre negócio, né? E muito rapidamente eu descobri que, na verdade, eu não sabia de nada. E, de fato, o resultado foi uma reflexão disso, né? Eu não sabia de nada sobre empreendedorismo, sobre e-commerce, marketing digital, eu não sabia de nada sobre nada, né, basicamente. Eventualmente, né, a gente teve que fechar a loja e foi o meu primeiro fracasso. Foi muito difícil, né? Foi muito difícil aceitar esse fracasso. Imaginem esse cenário. Eu, como 30 e poucos anos, acabei de fracassar, né? De falhar. Eu também perdi muito dinheiro também, né? Com esse fracasso. Enquanto isto, sabe, todos os meus amigos, né? Que ainda continuaram trabalhando no mercado financeiro, eles tinham acabado de completar seus MBAs, tá? Estavam sendo promovidos para nível de vice-presidência, ganhando milhões de dólares por ano. Seguros financeiramente.
Pois é, e eu aqui no Brasil, né, com nada, né, sabe, ter fracassado com um e-commerce meio bobo, né, sabe, e foi muito difícil, tá? Sem dúvida, foi muito difícil para mim. Um tema muito sério também, que é que eu fiquei deprimido, né, sem dúvida, tá? Naquela época eu não sabia que eu tinha ficado deprimido, mas eu estava bem deprimido, né? Acho que por 3 meses eu não saí de casa, quase, tá? Tipo, saí só para comprar comida, outras coisinhas, né? Mas basicamente nem saí de casa por 3 meses. Com certeza eu precisava, sabe, fazer psicoterapia ou alguma consulta com uma psiquiatra, eu não fiz, né? Mas foi uma época bem difícil para mim. Ou seja, né, foi um baque, né, como você falou, mas o que te levou a empreender novamente depois desse baque, depois de você fracassar, levando em consideração que você poderia passar por tudo isso de novo, porque geralmente tem algumas pessoas que chacoalha a poeira, dá a volta por cima e já vai pra próxima, no seu caso não, a gente vê que foi um pouquinho diferente. O que te levou a pensar que a tua próxima startup, o teu próximo projeto seria um sucesso diferente do anterior? Eu não sabia que a minha próxima startup ia ser um sucesso, tá? Eu também vou ser muito franco aqui, né? Eu não tinha muita opção, sabe? O meu dinheiro estava acabando também, sabe? As minhas escolhas eram voltar para os Estados Unidos, conseguir um emprego normal, né? Ou ficar aqui, tentar conseguir um emprego normal, ou tentar empreender mais uma vez. E, sinceramente, né? Eu tentei conseguir um emprego normal aqui. E não consegui, sabe? Naquela época, acho que... Não que o meu português agora esteja muito bom, tá? Mas naquela época era muito pior também, tá? Então... E eu não tinha uma rede, sabe? Eu não conhecia muita gente aqui também, né? Então, até para conseguir um emprego básico para mim, né? Foi desafiador, tá? Sinceramente, eu não sabia como procurar um emprego normal. Aqui no mercado brasileiro, tá? Isso é fato, né? Então, a única escolha que eu tinha, né? Eu pensei, bom, eu vou tentar mais uma vez. Mais uma vez, vou tentar empreender. E daí a questão é o que fazer, né? Qual a ideia? E aqui que a minha experiência com o e-commerce, né? Baby Cup, né? Acho que isto que foi a inspiração, sabe? Naquele e-commerce, quem que tinha que empacotar todas as caixas, né? Levar tudo até os correios diariamente, né? Eu que fazia tudo isso, né? Diariamente, né? Eu gastava 2, 3 horas diariamente cuidando dessa parte logística, né? Então eu sabia que logística era um problema muito grande para pequenos e-commerces, né? Pequenos e médios e-commerces. Eu tinha aprendido um pouquinho sobre logística também. Então, por que não, né? Por que não focar nesse setor de logística, né, para o próximo empreendimento, né? Então, basicamente, foi assim que nasceu a Mandae. Excelente. Depois que nasceu a Mandae, como a gente falou, empresa que constrói as melhores rotas para cada embalagem enviadas pelos clientes. Como que surgiu essa ideia inicialmente, né? Principalmente porque você já tinha percebido através da experiência com a Baby esse gap necessário dentro da área de logística. Como é que foi você perceber e ter a noção dessa necessidade, implementar e ter sucesso nesse empreendimento? A ideia original era muito diferente, na verdade, tá? No começo da Mandae, a gente empacotava também os produtos dos nossos clientes, tá? Então, a gente ia até o local dos nossos clientes para buscar os produtos, tá? E não precisavam estar empacotados, né? A gente retirava esses produtos sem embalagem, tá? Sem empacotamento, nada. Trazia tudo de volta para a Mandae. Na Mandae, a gente empacotava as caixas, né? Os produtos dos clientes e despachava os produtos com as transportadoras, tá? Então, o serviço era completamente diferente. A Mandae nasceu assim porque eu imaginava que era a solução necessária para o nosso mercado, tá? Então, foi assim que nasceu tudo. Só que ao longo dos anos, a gente percebeu, né? Na verdade, 1, 2 anos depois, a gente percebeu que, sabe o que? Isto não é o principal problema dos nossos clientes, né? Ou seja, a gente imaginava que essa parte de empacotamento era muito crítica, né? Mas não era. Olhando na cadeia como toda, né? Esse value chain, a parte mais ineficiente era e continua sendo a parte de transporte. Então, mudamos completamente nosso serviço para focar apenas na parte de transporte, tá? Então, hoje, o que a Mandae faz, a gente coleta as encomendas, né? A gente não faz mais empacotamento, a gente coleta as encomendas e do ponto de vista do cliente, né? A Mandae é muito parecido como se fosse uma transportadora. Só que o nosso modelo é completamente diferente, tá? A gente não tem caminhões, a gente não tem motoristas. É um modelo asset light, quase asset free, ou seja, sem ativos, né? Quase puramente digital. É a nossa plataforma que organiza os players que fazem coleta, que fazem cross-docking, que
fazem middle e last mile transport. E a gente utiliza tecnologia para conectar cada um desses players de forma mais inteligente, para que os clientes possam economizar mais dinheiro, para que eles possam ter um nível de serviço muito, muito mais alto, né? E também com prazos muito competitivos. Então, basicamente, é o que a Monday faz. E falando um pouquinho do nome, né? Principalmente que Mandaê é praticamente uma gíria no Brasil. Mandaê, tipo, né? Você não conhecia o português tão bem, com certeza, na época. De onde que surgiu, né, esse nome que reflete muito bem aí o cotidiano do brasileiro? Exatamente, com certeza eu nunca teria conseguido pensar nesse nome, sem dúvida, tá? E aliás, meu cofundador, ele também é gringo, tá? Então, entre nós dois, tá? Não tem como a gente ter pensado no nome desses, tá? Sem dúvida. Mas foi a esposa do meu cofundador, que é carioca, e naquela época morávamos no Rio de Janeiro, né? Todo mundo, né? Ela que pensou nesse nome, tá? Manda aí. E daí ela sugeriu o nome, né? A gente foi buscar no Google se alguém tinha esse nome, né? Tinha registrado esse nome, estava disponível, então a gente escolheu o nome. Assim. É um nome excelente, porque assim, essas 2 semanas eu entrevistei diversos CEOs de startups e o nome Mandaê é o que fica, assim, você lembra, não é um nome que você esquece. Uma outra empresa às vezes tem um nome mais em inglês, ou um nome um pouco diferente do nosso cotidiano. A gente, como é que era aquele nome? Mas esse aqui não, esse aqui fica na cabeça, né? É algo que fica, eu acho que foi uma sacada genial aí da esposa do seu sócio em relação ao nome da empresa, né? Levando em consideração exatamente o seu papel como CEO na empresa, né? Antes da gente entrar no nosso tema. Eu costumo gostar de perguntar isso porque o pessoal fala, ó, a pessoa é CEO disso, CEO daquilo. E hoje, como que é ser um CEO? O que um CEO faz? O seu papel, principalmente frente a uma startup que está em franco crescimento. Acho que é algo bem complicado, né? O que um CEO faz aí na empresa frente ao seu papel associado a uma startup de logtech tão necessário frente a esse crescimento abundante atualmente? Acho que muitos CEOs e fundadores provavelmente diriam a mesma coisa, tá? Acho que o papel evolui muito ao longo da vida de uma startup, né? No começo você tem que fazer tudo. Você tem que fazer um pouquinho de tudo sozinho até às vezes, né? E daí, de repente, seu time, né, cresce de 5 pessoas para 20. Né, que muda completamente a dinâmica e a natureza do cargo, né? E daí de 20 pessoas para 100 e depois para 200 e etc, tá? Antigamente, né, eu achava que o meu papel tinha que envolver muita gestão de pessoas, tá? E gestão de pessoas, sinceramente, né, é algo que até hoje eu não faço muito bem, sendo super sincero, né? Não é algo que eu faço muito bem. Eu investi muito tempo, né, com coaching, lendo livros, né, para tentar ser um gestor melhor. Mas uns 12, 18 meses atrás, né, a Monday também chegou num certo nível e eu também cheguei num certo entendimento que, na verdade, gestão de pessoas não é a principal responsabilidade de um CEO, tá? E hoje, o que eu considero a principal responsabilidade de um CEO, pelo menos, né, no estágio que nós estamos agora, é saber como alocar nossos recursos e capital. Essas decisões que geram mais impacto para nós, para qualquer empresa, na verdade, né? O que isso significa, né? Alocação de capital, né? Que tipo de estratégia, né, que a empresa precisa adotar? Onde é que a gente precisa investir nosso dinheiro? Quais recursos, quais pessoas que a gente precisa contratar? Como deveria ser o dimensionamento do time? Né? Quantas pessoas, mais ou menos, que a gente precisa ter na área comercial versus a área de engenharia ou produto? Né? Essas decisões têm um impacto gigante. Ou seja, é uma decisão de como alocar recursos, como alocar capital. Eu acho que essa responsabilidade é muito parecida como investidor, sabe? O investidor também tem que saber como alocar o capital de forma mais inteligente para gerar maior retorno possível. O CEO também tem essa mesma responsabilidade, só que não é apenas capital, né? São decisões que têm a ver com capital, que têm a ver com as pessoas, né? Mas essa alocação é o que determina e impacta o retorno depois, né? Isso que eu considero a principal responsabilidade que eu tenho hoje. Falando um pouquinho, usando a sua experiência anterior do fracasso lá com a Baby, né, em que momento na Mandaê você parou pra pensar, eu consegui? Agora é o momento que aquilo que aconteceu, eu já sei que não vai acontecer mais, agora é só questão de administrar, crescer, ser o CEO e contribuir para esse crescimento da companhia.
Eu nunca penso assim, tá? Não? Não, eu nunca penso assim, tá? Eu acho que a minha experiência com a Baby, né, acho que me ajudou a desenvolver mais resiliência, sabe? Muito, muito mais resiliência. E isso tem me ajudado em vários momentos ao longo da vida da Monday, tá? A Monday já passou por várias crises existenciais e eu sei que se eu não tivesse tido essa experiência com a Baby, eu provavelmente não teria conseguido superar, né, alguns desses momentos na Monday. Eu acho que nenhum CEO deveria ficar confortável. Sempre tem que estar muito atento, até paranoico um pouquinho, porque sempre tem ameaças, né? Sempre tem riscos, né? E, aliás, o risco que você não está enxergando, tá? O problema que você não está enxergando é o problema que realmente vai causar, sabe, muitos problemas, né? Então, eu acho que essa atenção é crítica, tá? Eu não acho que um CEO, fundador, pode ficar confortável, pode ficar relaxado, nunca. Marcelo, agora um pitch bem rápido, né? A gente entrando no tema da Mandae, né? Eu gostaria que você pudesse falar pra gente sobre os produtos, os serviços, o que a empresa oferece que faz parte do portfólio, né? De tudo que a empresa oferece atualmente. De forma super simplista, a gente faz transporte de encomendas para pequenos e médios e-commerces, tá? O propósito de valor para nossos clientes é algo extremamente tangível. Os nossos clientes conseguem economizar muito dinheiro, né, com a Monday, né, que ajuda a aumentar as taxas de conversão no site deles, né, ou seja, a aumentar as vendas. E também temos a qualidade de serviço extremamente alta, né, prazos de entrega muito competitivos também. Então, para o nosso cliente, né, o propósito de valor é bem simples, tá? Mas o que diferencia a Monday, né, é o nosso modelo de negócio. De novo, a gente não tem caminhões, né, a gente não tem ativos físicos, tá? É um modelo muito asset light, quase asset free, sem nenhum ativo físico, né, quase, utilizando tecnologia para conectar os players envolvidos na nossa cadeia de forma mais inteligente. No nosso mercado atualmente, tá, eu acho que tem apenas um outro player que utiliza o nosso modelo, tá, de negócio, que é o Mercado Livre. O Mercado Livre tem a vantagem de muito volume, mas a gente utiliza esse mesmo modelo e traz essas vantagens para e-commerces não terem que depender dos marketplaces. Ou seja, para poder fortalecer seus outros canais de venda, seja seu próprio site, seja via WhatsApp ou Instagram. O mundo fora dos marketplaces, hoje em dia, mais do que nunca, precisa ter uma alternativa, né, em termos de logística. Precisa ter, né? Senão, todo mundo vai acabar tendo uma dependência apenas nos marketplaces. E todo mundo também vai ter que acabar tendo que pagar ou comprar nos marketplaces. O mercado precisa ter uma alternativa, ou seja, o mercado precisa ter um ecossistema saudável, né? Marketplaces, eles vão continuar sendo muito fortes, tá? Sem dúvida. O que eu estou dizendo aqui é que também tem que ter alternativas, também tem que permitir que sites independentes, ou seja, marcas independentes, também tem que poder crescer, né, prosperar, mas para isso tem que ter um serviço logístico muito competitivo. E isso é o nosso papel e a nossa missão também. Agora que a gente conheceu um pouquinho da Mandae, inteligência logística que conecta e-commerces à transportadora. A Mandae ela nasceu em 2013 com a missão de devolver ao comércio online liberdade e controle através da melhor logística do Brasil. Como é que vocês têm mudado nesse paradigma em relação a como é feita a logística hoje, associada ao transporte fracionado, principalmente levando em consideração quando você diz poucos players no mercado fazem o que vocês fazem, né? Qual que é o diferencial? Como é que vocês têm mudado esse paradigma atual associado às suas operações? Acho que são duas coisas. Acho que a primeira coisa é a gente tem trazido mais opções para o nosso segmento do mercado, ou seja, para pequenos e médios e-commerces, né? Se a Monday não existisse, até hoje, a principal opção que esse segmento do mercado teria seria os Correios. Esse paradigma, sinceramente, ainda precisa mudar bastante. Nós estamos fazendo nosso papel. Então, isso é a primeira coisa. Segunda coisa, com certeza, o nosso modelo, tá? De novo, né? Nosso modelo é um modelo 4PL, né, aplicado no nosso setor de carga fracionada, pequenas encomendas. Não há muitas empresas, né, pelo mundo inteiro que têm esse modelo de negócio, mas tem alguns. Essas empresas são gigantes, na verdade. Tem uma empresa chamada Cainiao, na China, que é o braço logístico da Alibaba,
que tem esse mesmo modelo de negócio, né? Modelo 4PL, aplicado nesse setor de carga fracionada. E a outra empresa, outro exemplo, é um que eu já citei, que é o Mercado Livre aqui no nosso próprio mercado brasileiro. O que eu acho sobre o futuro do mercado, né? Eu acho que o futuro vai ser asset light, sabe? Vai ter que ser mais digital, né? Ou seja, os caminhões já existem. As operações de cross-docking já existem, né? Motoristas, né, tem aqui no nosso mercado, tá? O que falta é a tecnologia para saber como conectá-los de forma mais inteligente, né? E, de novo, a Amanda é um dos únicos players no nosso mercado até hoje que faz desta forma, e eu acho que a Amanda faz essa atividade extremamente bem, tá? Eu acho que isso vai ser padrão no futuro, eu acho que isso vai virar normal no futuro, tá? Eu acho que só uma questão de tempo, mas eu acho que o mercado está evoluindo extremamente rapidamente nessa direção também. Excelente. Você falando de evolução, né? A gente sabe, principalmente nesse momento em que a pandemia evoluiu inúmeros mercados associados à logística, principalmente restrições, crescimento do comércio, fez que muitas startups, assim como a Amandae, que utilizam tecnologias apropriadas de soluções logísticas, tivesse crescimento nas operações. A gente falou na apresentação da Amandae, né? Eu acho que foi numa reportagem que você deu, que a empresa tem crescido 100% ao ano. Mas nesse momento de pandemia, como é que foi esse crescimento? Como é que a pandemia impulsionou o negócio da empresa associado ao mercado eletrônico? Foi mais de 100%? Como é que foram para você esses 2020 e 2021? Acho que ritmo parecido, né? Sem dúvida, a pandemia acelerou o crescimento, tá? O nosso gasto mensal por cliente, né, logo depois da pandemia, aumentou em quase 60%, quase de um mês para outro. Então, só isto demonstrou o impacto da pandemia, né? O que temos visto é que em 2021, esse gasto mensal tem caído de novo, mas de forma geral, o volume está maior, tá? Continua crescendo, tá? Que eu acho que é uma reflexão do aumento da penetração de e-commerce, tá? Antes da pandemia, eu nem lembro mais esses dados, tá, Rodrigo? Talvez você saiba melhor do que eu até, né? A penetração de e-commerce, né? Acho que depois da pandemia quase dobrou, sabe? Alguma coisa assim, né? Isso vai continuar. A tendência é que isso vai continuar, né? O Brasil ainda tem muito, muito mais para evoluir na questão de e-commerce, de compras online. A gente não vai voltar para antes, né? O consumidor, né, que fez as compras pela primeira vez online, né, por causa da pandemia, ele não vai deixar de comprar online mais. Ele vai continuar comprando cada vez mais e mais e mais, né? Então a tendência é essa. Excelente. Você falou um pouquinho, inclusive, do crescimento dos marketplaces associados a Mercado Livre. A gente tem outros como Amazon, B2W, ou seja, o consumidor está cada vez mais exigente devido ao nível de serviço dessas empresas, tanto em relação à visibilidade quanto em relação à rapidez e qualidade de entrega e serviço. E isso não faz com que, por exemplo, alguns players adotem práticas de preços que sejam às vezes insustentáveis, que beneficiem apenas dos compradores. Como é que vocês têm lidado com esse desafio a fim de manter, né, o markup, ou seja, o lucro das empresas e ter que competir com essas empresas grandes? Excelente pergunta, Rodrigo, tá? Sem dúvida, tem players que praticam preços insustentáveis, tá? Eu acho que depende muito do contexto, tá? Para um player de logística, né, e puramente logística, tá? Tem players sim no nosso mercado que ainda continuam praticando preços insustentáveis, tá? A minha opinião é que essa estratégia é uma estratégia errada, diferentemente do que outros modelos de negócio, tá? Você não pode comprar share e esperar que o share vai se manter depois quando você aumentar seus preços. E, inevitavelmente, né, você vai ter que aumentar seus preços, tá? Você vai perder todo esse share. O nosso mercado de carga fracionada é extremamente eficiente, é quase perfeitamente eficiente, aliás, tá? Se o seu preço de frete for 1 centavo a mais do que o seu competidor, você vai perder aquele volume, tá? Você vai. Então, hoje, você pode tentar praticar preços reduzidos, né, insustentáveis, mas inevitavelmente, quando você tiver que aumentar os preços, você vai perder todo esse volume. Agora, o contexto é diferente quando você fala sobre marketplaces e outras plataformas de e-commerce, tá? Eles têm uma grande vantagem, né, em termos de modelo de negócio, tá? Eles conseguem monetizar seus clientes, né, seus sellers de várias outras formas. Então, eles conseguem, sim, né, reduzir seus preços de frete significativamente, sem muito impacto na margem deles, tá? Eles conseguem, né? E é uma vantagem que eles utilizam muito, sem dúvida,
Eu faria a mesma coisa, né, se eu fosse um marketplace ou plataforma de e-commerce. Eu não acho que isso significa que eles deveriam reduzir demais os preços de frete, tá? Porque, sinceramente, estrategicamente falando, financeiramente falando, não faz muito sentido queimar mais caixa do que é necessário. Mas eles têm, com certeza, uma vantagem, né? Eles não precisam gerar muita margem com frete. Então, é uma vantagem que eles, com certeza, têm e aproveitam. E de novo, é uma estratégia inteligente para eles, sem dúvida. Para nós, de novo, né? Acho que a diferença é que nosso foco é no segmento de pequenos e médios e-commerces, tá? Aqui tem menos competição, ou seja, o universo de transportadoras tradicionais, né, tem bastante dificuldade atendendo esse segmento de transportadoras, tá? Nosso modelo resolve isso, e nosso modelo permite que a gente atenda esse segmento. Isso é uma coisa. Segunda coisa, de novo, a Monday ajuda os nossos clientes a fortalecerem seus próprios canais de venda, que não sejam nos marketplaces. De certa forma, a segmentação que nós atendemos é um pouquinho diferente. Eu vi numa entrevista, não lembro onde foi uma reportagem que em 2021 a Monday tinha expandido as operações para o estado de Minas Gerais, né, levando em consideração que seria assim, o primeiro estado fora de São Paulo a contar com soluções da companhia. Né, nesse artigo, falava que a previsão da empresa para o estado seria o processamento de 1 milhão de encomendas de e-commerce local até o final de 2021. Como é que foi essa expansão? Ela aconteceu realmente? As perspectivas operacionais associadas a 1 milhão de encomendas se mantêm? Como é que foi esse processo aí de expansão para que a empresa venha a crescer? Essa meta é global, tá, Rodrigo? Não é só para Minas Gerais, tá? Eu adoraria se fosse, né? Mas infelizmente não será o caso, né? Por enquanto. Por enquanto, exato, né? Abrimos a operação, acho que faz menos de um mês, tá? Então ainda tá iniciando, tá? Mas nós estamos super otimistas, né, sobre a região, né? Obviamente é uma região super importante, né? Tem bastante volume. E eu até diria que a necessidade da Monday atuar lá, ou seja, de atender os clientes, né? Os clientes têm essa necessidade, né? Tem ainda menos opções de transporte lá em Minas do que aqui em São Paulo, onde eu estou agora, né? Então, estamos super otimistas, né? Temos certeza que Minas vai virar uma região muito crítica para a gente daqui a pouco. E temos planos para expandir para outras regiões, né? Sem dúvida. No site da Monday, eu tinha visto que o software, né, da Monday, ela tem integração com dezenas de plataformas, RPs, facilitando assim a importação das vendas das empresas e atendimento de forma ágil e eficiente. Como é que funciona essa etapa de integração? Principalmente porque esse deve ser, acho que um gargalo que as pessoas devem perguntar muito, associada a ser algo simples, algo plug and play, algo que não precisem... Como você falou, vocês são asset light, ou quase zerada. As empresas também querem que seja algo plug and play, que não precise gastar, que não precisa implementar nada. Como é que essa etapa de integração funciona aí com o software da Monday? O nosso mercado, né, certas plataformas de e-commerce ou ERPs, então nosso trabalho é de ter essas integrações disponíveis, tá? Para facilitar, né, a vida dos nossos clientes, tá? Então, dependendo do ERP, dependendo da plataforma de e-commerce que o cliente utiliza, a gente tem clientes, né, que tem volume diário de 5 encomendas por dia, outros que mandam 20, outros que mandam 100, outros que mandam 1.000 até. A vasta maioria, né, todos os nossos clientes quase, tá, tem que ter algum tipo de integração, né? Se não, imagine ter que digitar, sabe, um por um, cada destinatário, né? Obviamente não funcionaria assim, tá? Então a gente tem essas integrações já desenvolvidas. Em certos casos a gente tem plugins, né, que o cliente pode baixar e instalar. Em outros casos, por exemplo, clientes que utilizam Shopify, a gente tem um aplicativo no App Store da Shopify, por exemplo. Então a gente tenta disponibilizar, né, tudo o que for necessário, né, do ponto de vista do cliente, para facilitar esse passo. Estamos chegando nas perguntas finais. Eu gostaria que você pudesse falar para a gente um pouquinho, né, relacionado a perspectivas futuras. Você falou um pouquinho, logo vocês estarão com 1 milhão lá em Minas Gerais, logo vocês estarão expandindo para outros estados também, né, ter as operações. O que vocês estão imaginando as perspectivas futuras, principalmente depois desse crescimento com e-commerce associado aí à pandemia e para os próximos anos? Acho que no nosso caso vai envolver uma contínua expansão geográfica, tá? Isso é um componente da nossa estratégia importante.
Eventualmente também a gente vai ter que entrar no business de fulfillment, oferecer fulfillment, tá? Fulfillment é necessário não necessariamente para reduzir custos, né, da cadeia, tá? A principal vantagem de fulfillment é o prazo de entrega, ou seja, para que a gente consiga oferecer serviços next day ou same day, temos que ter fulfillment. Então isso com certeza está nos nossos planos eventualmente. Marcelo, chegamos na última pergunta. A pergunta que eu gosto de fazer no final é associada ao conteúdo que fez diferença ali na carreira do profissional ou na sua vida profissional. Eu sempre gosto de perguntar sobre um livro, sobre um filme ou um podcast, algo que para você fez a diferença, que você poderia estar indicando para aqueles todos que acompanham aqui o Guia Cash. Eu tô vendo atrás de você que tem ali uma estante ali com bastante livro, então sugestões provavelmente não vai faltar. Na verdade, né, eu pensei muito nessa pergunta, tá, Rodrigo? Assim, sabe o que é? Eu não consegui pensar numa boa resposta, tá? Eu não tenho... na verdade, não tenho nenhuma indicação, tá? O que eu acho muito mais importante... E eu leio muito, vocês estão vendo os livros atrás de mim. Eu leio muito, tá? Eu leio constantemente, tá? O que eu acho muito mais importante, né? Sinceramente, né? Simplesmente ter uma curiosidade, né? Manter uma curiosidade insaciável. Se você tiver isto, você vai naturalmente e constantemente, né, correr atrás de informações, né, de mais conhecimento, né? E naturalmente você vai querer ler mais, né? Eu não acho que importa muito o tema, o assunto. Para mim, a forma que eu faço, né, é quando eu tiver uma curiosidade sobre qualquer coisa, eu busco essa informação, eu leio um livro sobre tal tema, tá? É assim que eu faço, né? Quando eu leio livros, eu não sinto obrigado a terminar nenhum livro até, sabe? Se eu começar a ler algum livro, se eu não estiver gostando muito, eu paro de ler e daí eu sigo para o próximo, né? O ponto é de constantemente continuar aprendendo, e o que eu acho muito importante para isso é de ter essa curiosidade, né? Tem que ter essa curiosidade insaciável. Marcelo, essa foi minha última pergunta, né? Eu gostaria de agradecer a sua participação, a sua disponibilidade de estar aqui conosco e compartilhar da sua história com todos que acompanham o Guia Cash. Para finalizar, eu gostaria que você pudesse deixar os seus contatos e fazer para todos nós aqui as suas considerações finais. Obrigado, pessoal, né? Eu que agradeço muito essa oportunidade de falar aqui. Muito bacana poder contar a minha história. Vocês podem me achar, acho que no Twitter talvez seja melhor, é @celocelo1. Você também pode me procurar no LinkedIn. Muito bem, o GuiaCast teve a honra de receber Marcelo Fujimoto, que é co-founder e CEO na Mandae, onde falamos aí sobre o tema inteligência logística que conecta e-commerces a transportadoras. Se você gostou desse episódio, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais de supply chain e, se possível, deixe uma avaliação e um comentário em ratethispodcast.com/GuiaCast. Eu sou o Rodilson Silva, com Marcelo Fujimoto, que te envia um GuiaCast abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Equalab.